conosco em satisfazer até os desejos do nosso coração, porque a palavra diz que Ele faria isso. E eu posso dizer para vocês, por A mais B, que passe o tempo que for, o Senhor, Ele sabe o desejo do seu coração e Ele vai te dar o melhor. Ele não vai te dar pouca coisa, e depois eu vou te dizer o porquê disso. E ainda assim diz a palavra, e disse o outro, segue, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Momento de luta, momento de dor, o Senhor pedindo para seguir, o que esse homem fez? Foi lá e falou que tinha que ter, se o Senhor pudesse esperar mais um pouquinho, porque ele ainda teria que enterrar o seu pai. E isso somos nós o dia todo com algumas situações, a gente sempre dá uma situação, a gente sempre imputa alguma coisa para estar fazendo realmente o que o Senhor quer. A gente dá uma desculpa hoje, infelizmente, muitas pessoas têm suas desculpas para não ouvir, para não fazer ou para não ter uma responsabilidade para com Deus. Então aí, desde aquele tempo, olha só como o povo lá se parece muito com a gente hoje, porque também tem desculpas. Mas o pai dele morreu, você não tem dó, viu? Entre meu pai morrer, que já está morto, e o Senhor me chamar para ir rápido, tchau, deixa ele lá, porque essa é a minha obrigação, estar no chamado do Senhor, e essa é sua obrigação, estar como o Senhor te chama. Então hoje você pode estar olhando a igreja, as cadeiras mais vazias, mas eu quero dizer uma coisa para você, essa noite é para você, não foi para eles. O Senhor não trouxe você aqui para algo indiferente, não, era para você mesmo. Não é fulano que não veio, ciclano que deixou de vir. Hoje o Senhor falou assim, Cris, hoje a noite é sua, eu vou te trazer, vou trazer você e seu esposo, porque é para vocês. Então olha que sutil e elegante que o nosso Senhor é. Ele traz aquele que é para ouvir, Ele traz aquele que é para tratar, Ele traz aquele que é para fazer a obra dele. Então olha que no último dia hoje dessa obra de Deus que foi falar sobre arado, você está aqui. Então não perca mais o seu tempo de olhar, olhe para frente e para onde realmente o arado vai te levar. E tem mais ainda, mas Jesus observou, que é isso, né? E disse-lhe o outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiramente eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou, deixa aos mortos que enterrem seus mortos, porém tu vais e anuncia o reino de Deus. Ele já tinha dado a sua desculpa para não ir, e o papai mandou assim na lata dele, né? Ele é tão elegante, tipo assim, viu, deixa lá que os outros vão enterrar, eu quero algo com você, eu quero algo para você, eu quero algo para a sua vida. Olha, ele estava sendo escolhido naquele momento para fazer algo poderoso, e o Senhor deu para ele até a dica para que ele não olhasse para trás, mas alguma coisa tirou a atenção desse homem para que não conseguisse tão rápido, e é o que a gente faz todos os dias. Mas tem sempre alguma coisa, um trabalho, um tempo, e que nós também já vamos falar sobre isso. Mas Jesus observou, deixa os mortos enterrar os mortos, tu, porém, anuncia o reino de Deus. Disse também ao outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Você percebeu que para tudo existe uma desculpa? Para chegar até aqui hoje, alguma coisa poderia ter acontecido, e o inimigo ele se levanta todos os dias realmente para que tire você do foco, para que tire você da visão, para que tire você do que Deus quer com você, porque com você que Ele quer. Se fosse com o outro estaria aqui. Mas não quer, não tem com o outro, o tempo do outro vai ser outro, o Senhor que fala com você, é com você. Hoje quando eu estava vindo de carro, eu falei, Senhor, se tiver 2, amém, se tiver 10, amém, se tiver 5, amém, porque nós estamos indo fazer a sua vontade, é não largar a mão do arado. Sabe, se você olhasse querendo multidão, eu ia falar, eu não vou pegar hoje porque não veio muita gente, acho melhor não, esperar um momento melhor, então você vai na missa, né? De domingo na missa, não estou dizendo na igreja. Lá vai um monte de gente, tem folhetinho, você vai ter um monte de gente, você prega. Mas não é isso que Deus quer da sua vida. E Ele realmente tem escolhido os guerreiros, os que realmente querem fazer a obra de verdade para com Ele. Ontem um amado meu que saiu do ministério que eu estava, começou a pregar no centro de recuperação. E aí eu peguei e falei para ele assim, hoje de manhã, nossa, você não me convidou para ir junto com você? Você que pregava e eu louvava lá. Mas aí eu falei para ele assim, porque reino não tem placa. Ele parou, eu falei, viu, nós não estamos levando placa, e vai chegar um tempo que eu acredito que nem vai ter.
porque nós vamos ter que fazer a obra de Deus no tempo do Senhor, no jeito que Ele quer. De repente no meio do mercado, de repente numa fila de banco, até mesmo no velório, Deus vai te usar. Ele vai fazer uma grande obra por você. Você vai conquistar vidas, por quê? Porque Deus vai te colocar em lugares. Ele não falou igrejas, lugares separados, onde é só eu e Karen. Karen está lá na fila do banco, o pai não tem nada para fazer. Deus trata no meu coração para bater na sua porta e dizer que Deus te ama, e daqui a pouco você começa a chorar. Eu preciso ir de igreja? Não, porque o banco não vai levar ninguém para o céu. É a atitude que Deus coloca no seu coração, é o arado. É o arado. E aí diz na última, no 62, e Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amado, você está desligado o microfone, eu não gosto dessas coisas. Como assim? Aí eu pergunto para você, de que maneira, todos estão me ouvindo bem? Sim. De que maneira o Senhor tem nos colocado em lugares, tem nos colocado com pessoas, tem nos colocado em lugares que não é do nosso convívio, não tem nada a ver com a gente. Ele tem te colocado em lugares que é para você estar e para fazer a diferença. A semana passada a pastora pregou lá na Santa Casa, para pessoas que ela nem sabia quem era, porque pregar aqui para o povo dela é muito fácil. A gente tem uma reverência pela pastora Vivian, pela palavra que Deus manda, é o povo dela, então é muito fácil, é muito plano, é muito gostoso. Mas você chegar num lugar onde você não conhece ninguém, você não sabe o que você vai ouvir, você não sabe se vão olhar torto para você, mas você tem que abrir pegar esse arado, porque o arado, que é aquela madeira que todos sabem, naquele tempo o arado era colocado entre duas situações, levados por burros ou por bois. Papai é tão maravilhoso que hoje ele coloca você no centro da situação para fazer a obra e anjos do lado, então você sempre tem um acompanhante. Tem anjo aí. Aleluia. Você não entrou sozinho nos lugares. Graças a Deus. E aí o arado, aquela madeira, e embaixo tinha um vinco de ferro que ele travava no chão para abrir. Você tinha que olhar, é igual isso aqui. Eu estou segurando no arado aqui, só que aqui tem os dois bois que vai pegar força. Então você não precisa muitas vezes de força. Você precisa estar pronto, porque a força já vem desses bois. E ele rachando a terra, porque existia, eu não acredito que existia uma linha, não tinha como ver a linha reta. Você colocava ali, você só olhava para frente e você tinha que ir numa reta só, não tinha nada marcado. Hoje, eu assisto novela, não vou falar aqui não porque eu assisto. E agora está falando do agro, caiu muito forte sobre o agro e mostrou sobre o arado, aquela máquina gigantesca, que só o arado de hoje. Ele liga aquela máquina muito grande, maior que essa igreja, com seus pontos, e ali já vai abrindo a terra, a semente já cai e uma parte de trás já vai cobrindo. Hoje é muito fácil, mas quando era daquele tempo que o homem tinha, porque ele tinha que, sabe fazer o quê? Posicionar o seu olhar para frente, não olhando para trás, porque senão ia se desviar. Eu não acredito que se eles faziam uma linha na terra, eu acredito que os bois estavam ali, imaginável, ele teria uma linha para que ele seguisse, ele segurava naquela madeira, colocava, eu acredito que ele colocava os pés sobre aquele ferro, porque tinha que fincar no chão. Se você for puxar um negócio sem fincar aquele ferro no chão, ele ia ficar solto, você ia ficar meio descontrolado. Mas quem comanda essa situação, quem comanda a reta da sua vida? É a presença de Deus, é o Espírito Santo e é você. Então, por mais que a gente ande torto, e eu acredito que nessa igreja, nosso arado não era tanto assim. Por quê? Porque tem a distração. Tem a distração de pessoas, tem a distração de situações, tem a distração, e você não vai estar só olhando reto, porque a distração, sua família você está olhando uma condição do seu trabalho, você não está aqui. E não para. O arado, você não vai falar para o boi para ele parar, você tem que continuar porque perde a força. E quando ele está ali, está colocando os seus pés naquela lâmina, abrindo aquele espaço, ele está abrindo um espaço para que seja plantado o quê? A semente, que é a glória de Deus. Então olha o papel que você tem, que eu tenho, é levar aquele arado para frente, é abrir esse espaço na terra que é o nosso coração, que é a terra do povo, que é a terra onde nós temos que primeiro
Preparar a terra para que a boa semente venha. E quem vai levar? É você. Muitas das vezes, estamos em lugares que pastores não estão, diáconos não estão, mas você está. Então, você vai ter que fazer de algum modo. Você já está aprendendo aqui como arar a terra. E cuidado com as distrações. Eu vou dizer mais para você, porque isso é uma coisa que chegou para o meu coração. A distração vem de dentro da igreja. A distração de você não seguir em frente vem de dentro da igreja. Vem de irmãos que não tem nada para fazer porque já largou do arado. Joga o arado do lado porque ele não está nem aí, ele não quer vida nenhuma, ele não quer cuidar das coisas de Deus, e não quer. E quando o Senhor te dá uma reta, quando o Senhor te dá uma direção, quando Ele quer que você faça a obra certa para que a sua vida seja abundante e maravilhosa, porque eu falo uma coisa para vocês, no meio de tanta tribulação, no meio de tanta doença, no meio de tanta falta de emprego, não tem faltado na nossa casa, ou tem? De repente não é da maneira que você quer, mas você está comendo. Sim. É o que o Senhor mandou para você naquele dia. E não existe o maná? Tem dia que o maná é uma lasanha. E muito que bom, vamos comer. Mas tem dia que é um ovinho com arroz. Muito que bom, vamos comer. Mas existe algo que também te tira da reta do arado, é a sua murmuração. Porque não tem como você murmurar com a mão no arado. Você vai ficar assim, porque minha vida não está... Não, você está prestando atenção. Não tem como, você vai ter que parar para murmurar. Você vai ter que parar para xingar, para falar um monte de coisa. Olha lá, olha que situação. Esse ainda foi o que eu vi no meu celular. Os outros eram um pouquinho maiores, mas existem essa parte do homem que ele tinha que apertar. Se ele não apertasse nessa reta, o que adiantava os bois? Se ele soltasse, ia ser um passeio no meio da terra. E não é isso que Deus quer na sua vida. Figurando, o que eu quero dizer para você, que o que o Senhor colocou nas suas mãos faz. Amém. O que Ele preparou para a sua família, para a sua casa, faça. Mas não chegou o tempo. Mas quem falou? Os homens aqui, o outro ia enterrar o pai. Ó, para sair logo do negócio. O outro falou que tinha que se despedir da família. Se o Senhor viesse hoje, você vai até a casa da sua mãe? Tati. O Senhor parasse aqui agora. Ó, vou levar você embora. Não vai ter tempo de você descer lá na casa da sua mãe. Vai? Você vai descer lá? Você vai, não, viu, vou descer lá. Só dar um beijo na minha mãe, depois eu volto. Mas a hora é agora. E aí? Então você não sabe a hora. E vou dizer mais, a hora já está chegando. Aleluia. Estamos vendo situações tão desagradáveis. Olha, eu nunca vi fome. Hoje, estamos vendo pessoas que não têm o que comer. Meu Deus. Antes a gente falava assim, eu passei fome. Passou fome, tinha arroz, tinha ovo, tinha tudo. Você passou o que você quis, não era fome. Hoje as pessoas não têm o que comer. Não tem. Eu nunca pensei em ver isso. Então, resumindo, está havendo uma movimentação muito poderosa ao seu favor, a sua vida. O Senhor tem mandado palavras para te direcionar numa situação que você não pode mais perder tempo. Amém. Não perca mais tempo de ficar preocupado com o que vão dizer, quem é e do jeito que vão te olhar. Porque isso afastou muita gente do ministério. Dos ministérios. Então, chega uma hora, se você não tomar posição, porque a salvação ela é individual. Amém. E o arado também. Eu não vou poder pegar o arado da Cris. Não vou. E por mais que eu veja que ela não está conseguindo, eu não posso fazer isso. Porque ela tem promessa. Ela tem algo de Deus. E se eu botar minha mão, esse jugo, essa carga vai vir para mim. Eu não quero. Eu quero que ela seja abençoada. Mas eu posso estar fazendo o quê? Orando, intercedendo, fazendo que o Senhor dê forças para a vida dela, para que o caminhar dela seja reto, para que ela possa conseguir. Porque com 2 e 2 são 4. Infelizmente hoje, dentro das igrejas está tendo uma falta de atenção, está tendo uma falta de compostura, uma falta de educação, uma falta de comprometimento para com as coisas de Deus. Está tendo tudo isso. E as igrejas estão frias. Nós fomos no ministério de louvor outro dia, louvar, e eu saí de lá indignado. Todos os louvores impecáveis, todas as igrejas inabaláveis, lindos. Mas o que eu percebi? Não tinha união.
não é nem de ministério, povo de Deus, um povo que não tem nome, é um povo que serve ao Senhor. Nós servimos ao Senhor, e são todos iguais. Lá não tinha, minha igreja é essa. Não, porque a minha igreja está aqui. Viu? Não tinha igreja, era um louvorzão para o Senhor. O que vocês entendem? Louvorzão para o Senhor. Que todos tivessem a mesma visão. Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não foi. Não foi. E entristece a alma da gente quando você quer louvar e você quer participar. Porque eu falo por mim. Quando as igrejas estavam louvando, eu louvei junto. Louvei junto, me introduzi, quis entrar. Nossa, minha vontade era subir lá e louvar junto com eles, porque eu estava louvando ao Senhor. Mas teve momentos que eu vi pessoas levantarem de suas cadeiras. No momento, a pastora começou num foguinho, num louvor de fogo. Teve pastor que levantou, deu a costa e saiu. E não foi porque ela estava ministrando, porque não estava preparada para estar no meio do povo de Deus. A glória de Deus a pessoa não suporta, então ela começa a sair. Ela começa a não querer ficar. Porque o lumiar da glória de Deus é tão forte que as pessoas não estão mais conseguindo nem chegar perto da igreja, porque aqui tem glória. Aí você fala assim, mas as pessoas estão saindo, as pessoas estão fracas, não decididas e largando os seus ministérios e também o seu arado. Triste, porque uma lavoura inteira está parada. Eu acredito que o Senhor dá uma lavoura para cada servo. Eu acredito. Senão ele colocava 10 uns metros de terra e vão todo mundo jogar. Também acredito que podemos fazer isso. Todos juntos, para fazer com mais rapidez e vermos a glória do Senhor muito mais rápido. Mas as pessoas não pensam assim. Se você está em destaque, você incomoda. Se você louva melhor que alguém, você incomoda. Ninguém está aqui para não. Eu, no meu começo de ministério de louvor, foi muito engraçado, que eu fui convidado, era do mundo mesmo. E o menino cantava aqui na frente, eu esvelava lá atrás, mas eu fazia para incomodar. E não, vou cantar mais alto porque eu quero incomodar. E não era incomodar, eu queria cantar igual ele. E comecei, e do último banco eu fui passando do meio, que era mais, podia chegar mais perto, que era mais alto. E daí, ali eu já estava aqui na frente, daí quando eu percebi, eu estava aqui. Mas eu vim numa reta só. Eu não voltei para o banco de trás. Eu queria estar lá na frente. Então, às vezes, você olha uma pregação maravilhosa, a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, sabe, não tem inveja, não. Queira ser mais, porque é para a glória de Deus. Queira fazer mais, queira jejuar mais, faça a sua parte. Eu estava contando para o Davi, o ano passado, acho que as pessoas lembram, eu estava no meu aniversário com uma jaqueta prata, e eu amei aquela jaqueta, era emprestada, nunca emprestei roupa dos outros, depois essa jaqueta eu emprestei. E eu clamei ao Senhor e falo, Deus é Deus de detalhes mesmo. Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o seu coração, Ele sabe. Não adianta você falar que você é bonzinho, eu sou bonzinho, mas Ele conhece o seu coração. Não é atos de fazer, é o Senhor te reconhecer. E quando Ele te reconhece, as coisas são mais fáceis. Mas muito mais fáceis. Aí eu orei a Deus, clamei a Deus um ano, hein? Aniversário, mês que vem. Eu queria tanto uma jaqueta dessa, procurei em site, procurei não sei o quê, porque eu queria a bendita da jaqueta que era fosforescente. Aí ontem minha sobrinha me liga e fala assim pra mim, vem aqui, eu vou dar umas roupas pra você. Eu falei, tá bom, eu tenho sorte com roupa que dão roupa pra mim. Tem, atrás dessa jaqueta também. Eu falei, tá bom, eu vou aí. Aí cheguei na casa dela, sentei, olhei o saco assim, um negócio meio fosforescente. Falei, nossa, será? Não pode ser. Será? Eu falei, o que é isso? É uma jaqueta. É uma jaqueta? Deixa eu ver. Se eu tivesse que desenhar uma jaqueta para mim, do meu gosto, seria exatamente a jaqueta que estava lá. Não demorou um ano. Só que o Senhor conhece meu coração. Conhece o desejo do meu coração. Ele me mandou a jaqueta que eu nem desenhei. Mas quando eu coloquei no meu corpo, era exatamente o que eu queria. Falei, nossa, muito obrigado. A minha sobrinha, ela falou, Deus é muito maravilhoso, ela não entendeu nada. Né? Daí, olha só, Deus é muito maravilhoso, Ele deu a jaqueta que eu queria. E assim, isso é muito top pegado, a roupa não sou. Mas são raras as coisas que meu olho cresce. Fala, nossa, que legal, eu queria ter um igual. Porque do resto,
Daí eu falei para o Senhor essa semana, eu queria tanto uma jaqueta vermelha, uma laranja, qualquer coisa assim, porque eu gosto de cor, né? Ela deu tudo as roupas, ela falou, peraí que eu vou pegar um negócio. Foi lá dentro e falou assim, tem essa vermelha. Chega, falei para o papai, tá bom, já me mimou demais, daqui a pouco eu vou ficar acostumado. E é assim que Deus faz. Mas Ele conhece o seu coração. Ele conhece que você está pronto para as coisas. Ele conhece que por mais que você... Eu não tenho... Eu acho que o meu arado, gente, deve ser um eletrocardiograma. Eu acredito que seja. Porque a gente olha para as situações, a gente olha para as pessoas, a gente olha para a condição, a gente olha para tudo. E depois que eu vi isso, eu falei, nossa, eu acho que eu vou precisar apertar mais o pé nesse negócio, porque a minha semente está solta. Igual a parábola das sementes. Não caiu em solo fértil, porque eu não apertei o pé naquele ferro e não fiz a risca do jeito que é para fazer. Então, quando eu ouvi que era isso, epa, o cardiograma vai ter que acabar. Porque eu devia estar indo assim, né? O mundo vai, o mundo vem, segurando, e o negócio puxando e eu lá. Eu ainda bem que tem que olhar para frente, porque se eu olhasse para trás, eu tenho uma vergonha do que eu não fiz. Porque as coisas do Senhor, elas são assim, a gente tem que prestar atenção. Eu tinha lido só o último versículo. Aí o Senhor falou assim, olha as desculpas que Ele me deram. Um queria ir no velório do pai, e eu falei que era os mortos enterrados. O outro queria visitar a família para despedir, para vir até mim. É tudo uma desculpa só. E o que as pessoas fazem hoje? Estou cansado. Nossa, eu trabalhei inteiro, não aguento. Olha o Washington. Eu acho que tu está dentro até 7, gente, do céu. Até 7 com poeirada do negócio onde ele trabalha. Mas ele falou assim, eu vou chegar tarde, mas eu vou. Então você olha para essa situação, é a disposição do que Deus quer com a vida dele. Não é ele estar aqui no culto. É ele entender do que Deus quer da vida dele. Já abriu porta de emprego, tem abençoado a vida deles, e aí você olha para tudo isso, então você vai deixar que o seu corpo físico comande o seu corpo, e o seu espiritual se perca hoje a ouvir o que você precisa fazer para ser melhor e mais abençoado. Então eu falo para vocês, a minha vida, a vida de vocês, a vida de presença de Deus, é maravilhoso estar aqui na igreja. É maravilhoso fazer a obra de Deus. É maravilhoso sentir a presença do Senhor. É maravilhoso chorar com a pastora. Porque eu estou junto. E quando eu estou junto e encostado, né, capeta? Quando eu estou encostado aqui na carne, eu não vou cair. Se eu estou sozinho, gente, facilmente eu caio. Eu naturalmente eu já caio naturalmente. Esse dia eu estava andando, eu não sinto a planta dos meus pés, uma parte. Então às vezes eu estou reto, o pé vai, eu vou e se eu não segurar eu caio mesmo. E é algo que eu já tenho orado para Deus para que Ele volte essa situação, porque eu preciso sentir os meus pés. Tenho medo de dirigir, apertar a embreagem, é todo um processo. Mas eu não tenho problema nenhum de Boituva até aqui. Com a estrada, com o pé, com a condição, às vezes com fome, às vezes precisando de alguma coisa. Não, porque nos detalhes Deus tem cuidado de mim. Então quando você percebe que o que você queria chegou até a sua mão, você tem que olhar para o alto e falar assim, ele é lindo demais. O homem não tem a percepção que Deus tem. Não tem. Deus é perceptivo, Ele é de detalhes. Ele cuida de você nos detalhes. Uma vez eu ouvi uma frase, aconteceu comigo, eu estava num desespero terrível. Peguei o carro e fui para a estrada, eu amo dirigir. Mas eu estava num desespero de alma. E do nada, eu não coloquei na rádio evangélica. Não coloquei. Eu parei meu carro numa rua lá em Tatuí, numa rua abandonada. Baixei minha cabeça no volante, o rádio ligou. E era um louvor e a pessoa falou, e o louvor, eu nunca mais ouvi esse louvor, uma vez só. E dizia assim, se eu não sou o primeiro, o segundo eu não vou ser. Era um louvor, eu procurei, já cansei de procurar esse louvor, eu sei que eu ouvi. Aí eu entendi que se ele não for o primeiro na sua vida, o segundo ele não vai ser. É o primeiro. Quem você tem colocado de primeiro na sua vida? De que maneira você tem levado esse arado que o Senhor colocou na sua mão? Como assim? O que está mais importante? É o horário da janta? É o cansaço físico?
seus filhos estão em primeiro lugar? Tem coisa estranha aí. Porque eu digo uma coisa para você, querido, sua filha está onde? Escola. Você está cuidando dela lá? Você está onde? Você está cuidando dela lá? Então, olha, vocês sentiram? Ele é tão poderoso porque você está aqui aprendendo a como servir da maneira que Ele quer. Não é fácil. Não vai ser fácil. E não tem nada dizendo para nós que vai ser vai ser mais legal. Não vai. Não é porque nós estamos vendo a guerra acontecer. E, olha, o pior das guerras são as guerras dentro da igreja. Posição. Ainda bem que aqui não tem esse negócio. A gente é tão unido e isso é real, gente. É assim que eu ando com o Djalma, por mais que ele seja pastor, é algo maior do que o ministério que ele tem. É presença. É querer estar junto. É querer fazer parte. E isso é família. Então nós temos uma família. Uma família que muitas das vezes a nossa não é, mas a da igreja é. Só que nem tudo nós temos que estar abrindo para que a pessoa saiba. Eu aprendi uma coisa com a minha vida, que 98% da minha vida, quem sabe é Deus. 2% as pessoas sabem. E tenho lutas com 98% de Deus sabendo, eu ainda tenho lutas com 2% que falta. Porque se eu for por 100% e não vou mais falar com ninguém. Então eu deixo um pouquinho para todo mundo, 2%, mas o 98%, o meu choro, a minha gratidão, o meu ajoelhar, o meu estar, o meu aprender, o meu ouvir, é com Deus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho me entristecido com a internet, com os pregadores mais velhos, destruindo os outros, os mais novos. Tem gente querendo se levantar para fazer a obra de Deus. O pastor Paulo colocou no grupo o menininho, não sei se é menininho ou menininha no altar, chorando. O que foi aquilo? Quem não entendeu o que foi aquilo, está bem distante do arado. Mas quem viu aquela criança clamando, tipo, era um choro de lamento. Tipo, igreja, venha no altar, comece a orar, porque o negócio está feio. Quando o pastor percebeu, tudo parou. O que nós temos que ser também no arado? Percebíveis. Enquanto você perceber qual é o seu papel, aonde você tem que ir, o resto continua sendo o resto. E você vai andar, e você vai pegar, você vai apertar o pé, porque você já tem a semente que é ministrada na sua vida. Eu falo uma coisa para vocês, os pastores desse ministério nos dão tanto alimento, que a nossa saca de semente é grande. Agora, aonde você tem jogado essa semente? Onde você tem plantado essa semente? Se você não apertar o pé no arado ali, apertar e seguir, porque você tem ajuda. Você não está empurrando aquele negócio na terra. Você tem ajuda. Aonde você tem entregado essa semente? Sabe que ela está caindo em terra seca, pedregulho, né? Tem a parábola do crescimento dessas sementes. A sua está onde? De que maneira você está manejando essa terra? De que maneira você tem levado esse arado? Mesmo que você não faça parte de algum ministério da igreja, você tem um ministério. Todo mundo tem um ministério. Todos nós somos escolhidos e abençoados. Então, comece a ser percebível. Comece a entender o que Deus quer. Comece a ver que a filha da Cris está sendo cuidada na escola. E você tem muito a agradecer. A avó Sônia está lá. O pastor Paulo não pode fazer nada por ela porque ele está aqui. Só que ele conhece alguém que está lá também. Está fazendo a obra. Mas ele não deixou de estar na posição. Porque ele sabe que o que é dele, o Senhor tem cuidado. O que é meu, eu tenho cuidado. O que é do Djalma, o Senhor tem preparado. O que é da carne, a mesma coisa. Então nós temos que ser percebíveis. Sabe por que você está aqui? Porque ainda existe um arado. O Senhor trouxe você aqui porque há um arado
existe um arado para você. E também existe uma terra para você. Existem sementes com você. E de que maneira? O que você tem plantado? Porque alguns já têm colhido. Uns plantaram erva daninha. E é real. A palavra não germinou, virou um joio tremendo para destruir igrejas. São plantações diabólicas e que matam a igreja. Então, quando você ouvir que alguém, eu estou saindo porque a igreja não me cabe, ele que não cabe aqui. Não tem esse negócio de igreja que cabe. Igreja que sabe, vou ver que iguala no meu corpo, vou ver o que combina com o meu cabelo, com a minha roupa. Não tem isso. O Senhor te coloca num lugar e se você tem sido alimentado, não tem que reclamar. E o alimento aqui é genuíno. Não tem como dizer que não é. Agora, se você não está percebendo que estão tirando a sua distração do horário, estão falando coisa para tirar o seu olhar da glória de Deus, estão falando coisas, gente, fecha, olha, acho melhor, em vez do gado usar aquele negócio aqui para ter uma visão, vamos pôr em nós, que eu acho mais fácil. Por que o cavalo não sai, ou o boi não sai quando ele está com aquele negócio aqui? Porque a visão dele é uma só. Se tira, ele fica perdido, ele vai olhar para tudo que é canto, ele não tem direção. Daqui a pouco eu falei, eu preciso de um desse, para olhar só para reto. Porque a gente acaba olhando. Nós olhamos para tudo, menos para a reta de Deus. Então o que Deus quis com você essa noite aqui, para finalizar essa obra de Deus sobre arado? Você que veio aqui hoje, tem um arado para você. Vai ser fácil? Não. Mas uma coisa eu digo para vocês, peça ajuda então. Peça ajuda para segurar o saco das suas sementes. E palavra não tem. Hoje, na metade do caminho, eu falei, nossa, minha Bíblia, tudo que eu escrevi, eu nunca escrevo. Ai, Senhor, vou voltar. Não vou voltar. Aí o Senhor falou no meu coração assim, viu, a palavra está dentro do coração. Você já leu, você já escreveu, para onde? Vou na casa da Bíblia. Cheguei na frente da Bíblia, preciso de uma Bíblia. Só para pegar um versículo, depois o resto o Senhor manda. E é isso que acontece. Eu não fiz faculdade de teologia. Eu não preciso de certas situações, porque eu não sei onde Deus vai me usar. Fazer uma faculdade é uma bênção. Eu acho honroso entender sobre tudo isso. Mas, irmãos, e quem não tem? Não conseguiu fazer uma faculdade? Você vai se alimentar aqui. E se está na tábua do nosso coração, não tem como você errar. Não tem como você dar uma boa palavra, não tem como você amar mais, abraçar mais, porque eu falo, o ser humano hoje, as pessoas estão precisando ser amadas. E o amor é um abraço, o amor é uma oração, o amor é o ouvir o que a pessoa tem a dizer, porque você é a resposta de Deus. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida, Davi? Você tem dúvida se é a resposta de Deus? Você não tem que dar uma palavra pronta? Então não precisamos ser tão doutores para ser resposta para alguém. E se você está com a mão no arado, meu amigo, o que te calça não é 2 boi, mas é uma manada de anjos. E com o Espírito Santo, então, é tudo muito fácil. Dissolve nas suas mãos. Então que essa noite você realmente saiba quem você é, que essa noite você entenda o que você é para Deus e para que você foi formado. Nós não viemos nessa terra para ser qualquer pessoa. Nós não viemos nessa terra para ser qualquer um. Então há uma diferença muito grande em nós do que de repente alguém que você acha que tem uma posição social. Gente, posição social é só para a sociedade. Nós somos para o reino, vidas e pessoas. Então que você deixe ser usado em qualquer lugar que você esteja como resposta de Deus. Eu adoro a minha cadeira do salão, porque lá é meu altar. Lá a pessoa só sai quando eu quero. E quando Deus começa a falar, então, já peguei uma senhora que eu não a conhecia, eu nunca vi, e no lavatório o Senhor falou, vai falando com ela. E eu fui lavando o cabelo dela, quase que eu não parava, né? Ela estava adorando o negócio. E aí começou a ministrar situações, eu vi a vida da mulher, eu nunca tinha visto aquela mulher. Quando ela sentou na cadeira que eu disse do grande amor de Deus para a vida dela, ela falou assim, quem foi que falou?
Nossa, bênção, me falou. Eu falei pelo Espírito Santo de Deus. Porque eles perguntam assim, né? Você vai ao centro? Gente, é impressionante. Você vai a algum lugar? Você lê coisas? Não, é o Espírito Santo de Deus. É muito melhor do que tudo isso. E é verdade, porque a pessoa que ela acredita nisso, porque hoje em dia o que mais tem na internet é tarô, fale com os anjos, fale com não sei o quê, e as pessoas são tão desesperadas que elas estão acessando tudo. O signo, hoje você pode ter que usar azul, a pessoa fala que bota azul. Né? Não sei o que essa semana, acho que foi. Você estava, pastora, que estava falando, estava lá no culto. Você falou, porque meu signo não sei o quê. O outro, porque meu signo é isso, eu sou assim, eu sou assim, eu sou de Jesus. Acabou a conversa. Isso assim. E às vezes a pessoa não está falando por maldade, falta de entendimento. Mas quem entende quem Deus é, o meu signo é a glória de Deus. A minha presença é o poder de Deus. Porque quando eu estou no meu carro sozinho, é Ele que está lá. Amém. Quando eu estou fazendo alguma coisa, é só eu e Deus. Então, amados, é tão interessante que quando eu peco, Ele está do meu lado e fala assim, por que? Uns vai lá falar com a pastora, reclama, fala um monte de coisa, vai lá e fala. Eu não. Está aqui, só olha. Entendi. É andar com Deus. É intimidade com o Senhor. Essa intimidade é tão deliciosa que você não precisa de luzinha verde. Você já leva um safanão mesmo. Você fala, nossa, é bem desse jeito. E o amor que Deus tem por minha vida e por a alma de vocês é fora do comum. Nós não merecemos. A gente olha para tudo isso e fala, nossa, como eu sou falho com isso. E aí eu falo assim, como que esse Deus pode ter tanto amor por mim, sendo eu tão falho? Quando eu digo que o meu arado é um negócio lá do coração, é mesmo. Mas depois que eu comecei, que eu li, eu falei, nossa, peraí. Judiação da sementinha que eu joguei, né? Onde será que foi? Deve estar plantado em qualquer lugar, menos no negócio que eu fiz, né? Porque eu não entendia. Porque a palavra não é a palavra que nos liberta, não é a palavra que nos dá direção. Hoje você sabe que é um arado. Eu não sei o que foi pregado nas outras. Mas não tem como olhar para trás. Até tem. Mas quem vai perder é você. Se você largar, você largou a direção da sua vida. Você largou a direção que Deus quer para você. E o nosso Deus tem muito para te dar. Sabe, a gente não fica feliz com as bênçãos dos irmãos, é lógico que fica. Ao casal que tem a casa deles agora. Fui lá outro dia, na semana passada, que bênção! E eu me alegrei, minha alma se alegrou por ver que Deus é fiel. Aleluia. E abençoou. E você acha que nós não temos que todo dia clamar e agradecer? Ou você acha que casa cai do céu? Não é bem assim. Mas o Senhor abençoe. Então que essa noite você só tenha a agradecer. Você peça a Deus que você nunca saia desse arado. Volta a fazer o que Deus mandou você fazer. Não tome decisões suas. Pergunta para Deus se é o que Ele quer. Porque esse negócio de largar arado, largar ministério, sem perguntar para Deus, é uma bomba atômica. Na esquina vai explodir. E aí você volta destruído. Se voltar. Muitas das vezes não volta. Então, é o que eu pergunto quando a gente ouve um irmãozinho ou uma outra pessoa. É porque eu estou saindo do ministério, porque eu estou saindo. A única coisa que eu pergunto, Deus falou para você sair? Não. E por que você vai sair? Aí não tem resposta. Então eu falo para você, você realmente está onde Deus quer que você esteja. Porque Ele não mudou você. Ele não falou nada. Ele não ordenou nada. Eu não acredito que Deus, no momento que você está na bênção, que no momento que você está nas coisas boas, Ele fala, viu, agora está na hora de você sair. Vá para outra. Já deu aqui. Deus não faz isso. Eu acredito que nem nós, em sã consciência, recebendo bênção do jeito que a gente recebe, vendo a glória de Deus, vendo a oração nossa ser ouvida, ver gente ser curada, você vai sair daqui para quê? Porque é mais perto da sua casa? Tá bom. Então, se for assim, então eu vou em Virtuva, não vou nem mais vir. Né? Mas não é desse jeito. Deus não falou.
quem obedece só tem a receber. Quem receber vitória, receber saúde, receber vida, receber coisas que o homem natural não recebe. Aleluia. Você só tem a receber. E essa é a palavra de hoje. Se eu falar, mas alguma coisa é minha, eu não vou falar nada que é meu. Amém. Então essa é a direção que Deus tem para a sua vida. Não é outra. Não é outra. Antes de mais nada, aqui dentro existe um Deus. Que Ele precisa de reverência, Ele precisa de amor, Ele precisa da igreja pronta, Ele precisa do povo unido, Ele precisa. Enquanto Deus não falar para que você faça alguma coisa, não faça. Porque você vai estar em desobediência. Então é isso que eu tenho para dizer para a igreja. Você está aqui hoje porque você obedeceu. Você está nesse culto hoje, não é que os outros não vieram, porque era para você. Era para o seu chamado, era para o seu ministério. Deus, eu falo que Ele é tão lindo, que Ele separa um momento só para você. Olha que coisa. Se eu ver hoje, eu quero Samuel e Vivian, só eles dois. Não quero Sânia, não quero a Val hoje, eu quero só eles dois. É com eles que eu quero conversar. Vai ter um outro culto que eu vou pegar a avó, vou tratar com Sânia, e vai ir assim que Ele vai fazendo. Mas hoje aprove vocês receberem da parte de Deus. Amém. Que é uma única direção. Há um único arado. Não tem como alguém ajudar no arado. Eu não ouvi que o casal casou, é um só, vai levar o arado. Não tem isso, tem, pastor Paulo? É verdade, não é o casal. Agora o amado vai ajudar a Cris. Que é isso? Aí que ela não vai nem fazer. Né, Cris? Eu não ajudo então, mas não é assim. Cada um tem o seu arado. Cada um tem o seu ministério. E nós vamos dar conta. O que Deus tem para nós. É isso que eu tenho para entregar.